está definido de forma clara, objetiva, qual é a ambição do INCM. E agora temos aqui os três protagonistas principais de Moçambique, no setor das comunicações, que nos vão dizer se estão preparados e também partilham da mesma ambição de dar resposta a esta transformação digital e às necessidades de Moçambique. Eu vou fazer aos três presidentes dos três operadores três perguntas, e a mesma pergunta a cada um deles, para começar. Vou-vos pedir respostas muito breves, que é para, como disse, recuperarmos o tempo. E a ordem das respostas eu vou pedir depois que seja alterada, para não ser sempre o primeiro a responder em primeiro lugar e o último a responder em último lugar. Enfim, do ponto de vista de competição, também é importante que isso aqui aconteça. Mas vamos começar por aquele que começou há mais tempo. Portanto, vou-me aqui virar para o Dr. Mahomet Jacob, Jusop, sim, aqui é o nome, presidente da TMCL, para lhe perguntar uma coisa muito simples. Quando é que o 5G está a ser oferecido aos moçambicanos? Tem uma data concreta. Se nos puder dizer, no mês tal. Sei que tem estado a fazer testes e estão desenvolvidos, não é? Tem uma data para nos anunciar? Antes de mais, muito obrigado. Eu queria agradecer à direção e à administração do INCM por nos convidar para dar o nosso ponto de vista sobre o tema, não sobre o 5G, já vou responder, sobre o tema extremamente importante, porque não é só estes três operadores que estão aqui, mas também muitos que estão aqui na plateia e que fazem parte, digamos, do ecossistema de prestação de serviços têm. E a questão da regulação e o seu, digamos, adequação à velocidade com que a indústria está a desenvolver, foi muito bem capturado aqui pelo Ministro das Telecomunicações, que falou sobre a questão da economia digital e para o qual nós ainda não estamos preparados e estamos atrasados. E uma segunda apresentação que foi feita aqui de uma forma brilhante pelo engenheiro Muxanga, como sempre, que falou e pôs o dedo na ferida sobre a questão da velocidade, mas acima de tudo daquilo que se pretende regular. Daquilo que a informação minha, nós ainda estamos a regular 2G, diríamos 3G, mas há já neste momento 5G e 6G. Quando começa-se a falar, portanto, em tecnologias de 5G via satélite, e que nós não podemos deixar de considerar que vai acontecer, quer a gente queira, quer não, da mesma forma como o streaming do Netflix e do iPhone, portanto, portanto, estou a falar da música, etc, etc, o 5G é uma necessidade já. E assim sendo, portanto, a TMCL, por ter sido pioneiro nas telecomunicações, ter sido filho da fusão, digamos, da CTT, que aqui foi muito bem explicado, tendo criado o TDM, com todas, e é preciso ler estes movimentos no seu contexto. Quando o engenheiro Fernando, na altura era vice-ministro, meu colega do Conselho de Ministros, quando apresentaram em 97 que o mínimo necessário eram 10 mil subscritores para um serviço móvel, quando os telefones eram do tamanho de um tijolo, nós fizemos parte desse processo. E agora estamos com tecnologia 3G, e o TMCL, eu tenho o prazer de informar que ontem já atingimos 461 novas torres, portanto já com swaps e upgrades, já estamos em Maputo, nas capitais principais, Beira, Nampula e Nacala vão começar hoje, portanto 4G LTE. Bom, então, este é um processo. 5G, nós lançamos o 5G como se fosse ainda em modelo piloto. E porquê? Porque os nossos cores que compramos e que estamos a investir e estamos a aplicar, permite, portanto, o 5G ready. Portanto, neste momento estamos com 3 antenas, a nossa ambição é de pôr 10 antenas até o fim deste ano, vamos ver se conseguimos, não tenho a certeza, mas o 5G é inevitável. E é inevitável porque, por razões que aqui já foram ditas, tudo vai passar para servir melhor, portanto, as necessidades da indústria, do consumidor, e a TMCL vai lançar no momento certo, eu diria no momento certo, comercialmente o 5G. Mas posso-vos já dizer, e com muita honra, que nós somos pioneiros, lançámos o 5G, fizemos testes, estamos muito contentes com o broadband
mas não basta, temos que monetizar isso e vamos passar em breve. Não tenho datas, nem queria assumir aqui publicamente perante tão magna Assembleia uma data, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, o que vos posso garantir é, a TMCL já é LTE, passou de 3G para LTE e vamos continuar. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Sabem como é o aniversário do INCM, eu gostava que aqui os operadores dessem esta prenda aos moçambicanos, dizendo que o 5G começa já numa data. Vodacom, tem já aí uma data? Já chegou a outros países da África, aqui em Moçambique, quando é que é? Yes, I think I will say very soon. We are actively working on making sure that we have the capabilities to temos as launch 5G. capazes I think de one of the things usar that I wanted to say is that the 5G. Uma regulator das has coisas been que eu quero dizer very aqui como generous to regulador allow spectrum foi to get generoso em permitir que o espectro pudesse usar os 5G We've been allocated spectrum for 5G and we are working e nós estamos building the a infrastructure trabalhar na criação da infraestrutura e very soon testar we'll be able to para launch que 5G. em breve nós possamos There's a few lançar things that 5G para o público. we have to Há consider algumas coisas que temos que ter launch em and the rollout of consideração quando se trata de 5G. First, the network itself. Primeiro, a própria rede em si. We can build the network. We Temos also que, have to bear in mind that temos que ter em mente que em Moçambique ainda temos cerca de 95% de cobertura. Então, ainda em alguns lugares temos que usar 2 ou 3Gs. Então, isso faz com que precisamos certificar que cobrimos cerca de 100%. Portanto, temos casos para a agricultura e outros. E nós estamos a trabalhar para assegurar que quando nós lançarmos tenhamos tudo isto nas nossas plataformas. A outra coisa também são os próprios dispositivos. Precisamos certificar que quando lançarmos tenhamos os dispositivos para usar os 5G, porque atualmente há poucos dispositivos que podem se conectar a 5G. Então nós, como Vodacom, temos estado a assegurar que temos dispositivos para poderem usar esse mesmo 5G. Eu acho que uma das áreas mais importantes é a sustentabilidade. As pessoas precisam usar essas coisas, então precisamos fazer com que as pessoas sejam capazes de pagar por esses dispositivos. Que tenhamos, queremos certificar, temos espaço público, temos lugares onde as pessoas podem ter acesso ao Wi-Fi e possam também se beneficiar deste. Então temos que democratizar isto. Não pode ser algo que possa ser usado apenas em algum lugar de Moçambique, mas tem que haver, pode ser usado em todos os lugares. Então a resposta é em breve, porque há umas pessoas, coisas que temos muito em breve, mas então será em breve. Então, portanto, não temos uma data concreta. Well, they don't have a concrete day. Well, Movitel, do you have a surprise for us? Bom dia a todos. Good morning to you all. Gostaria de me juntar a todos que felicitaram o INCM pelos 30 anos e agradecer o convite para participar desta conferência. Antes de também dizer que aquela inquietação que o engenheiro António Fernando tinha em 99 de quem iria servir as zonas rurais, a Movitel, quando entrou há 10 anos, foi sossegar essa inquietação. Quanto à questão que me coloca da data, posso dizer que estamos a trabalhar para finais deste ano e princípios do próximo ano.
A concorrência é precisamente isto, é que agora as três empresas têm aqui o setor das comunicações não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não é? Portanto, agora tem aqui um próximo desafio que é, de facto, oferecer o 5G gradualmente a Moçambique e, portanto, ficamos aqui com esta expectativa de que nos próximos meses, até ao final do ano, pelo menos ali do lado da Movitel, eventualmente no início do ano, portanto, temos aqui uma notícia importante relativamente ao 5G. Mas se viram, as três respostas tiveram uma resposta em comum, e essa é a minha segunda pergunta, e vou começar ali pela Vodacom, que é precisamente sobre a cobertura e a qualidade da cobertura do território moçambicano. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de visitar a exposição que o INCM tem ali no exterior, convido-vos a vê-la, porque vão poder ver o mapa de Moçambique e os vários tipos de cobertura, do 2G até o 4G. De facto, ainda não está o 5G no mapa, mas vai estar brevemente. E ao vermos esse mapa de Moçambique, nós de facto verificamos que em muitas zonas do país não há comunicações de qualidade, não há comunicações, pura e simplesmente, e em alguns sítios há 2G. E de facto, disseram e bem que a ambição de Moçambique, eu diria, que deveria de ser não é ter 2G em todo o país, mas é ter 4G, porque a tecnologia 4G serve, como bem foi dito, para grande parte das necessidades da transformação digital da maioria da população e das empresas, do tecido empresarial de Moçambique. Portanto, a ambição é ter 4G em mais zonas do território. E, portanto, essa é a próxima pergunta. Qual é o investimento e qual é a expectativa que quem nos está a seguir hoje, neste aniversário do INCM, pode ter? Do lado da Vodacom, qual é o vosso investimento? Quantas antenas? Que regiões vão cobrir? O que é que vão fazer para melhorar a cobertura do território? Thank you very much for the question. First, I want to say that Primeiro quero Mozambique and thanks dizer to que the a Moçambique e obrigado ao INCM temos uma regulamentação que nos permite saber os nossos lugares. Estamos a olhar para o nosso espectro, que é muito bom, que significa podemos chegar aí de forma fácil. Como eu disse, cobrimos cerca de 75% da população e queremos investir para crescer. E olhando para os gráficos que estava-se a mostrar, não estou a dizer por ser da Vodacom, mas vejo que a Vodacom está melhor posicionada que os outros, então continuamos a investir para melhorar. Ano passado, por exemplo, aumentamos cerca de 450 antenas, então vamos também aumentar mais 450 antenas para poder cobrir o país. Mas para que isso sejamos capazes de cobrir todo o país, precisamos do apoio dos reguladores. Uma das áreas em que nós precisamos certificar é que nós estamos a trabalhar juntos com o INCM, a partilha de infraestruturas. Moçambique é um país enorme e temos que estar em cada canto do país, por isso é muito importante que nós possamos, e com a ajuda, na verdade, do INCM, possamos partilhar a infraestrutura que vai reduzir os custos e assim podermos cobrir as áreas da forma mais rápida do que acontece hoje. Este compromisso é muito importante e depois eu vou pedir, depois desta ronda de respostas, ao engenheiro Tuan Amato, Sr. Presidente do INCM, que também nos diga o que é que o INCM se propõe fazer para precisamente facilitar a partilha de infraestruturas. De facto, não faz sentido que cada operador tenha que criar infraestruturas passivas, onde coloca as suas antenas em triplicado. E, portanto, há aí uma otimização na partilha de infraestruturas e depois eu vou pedir ao Sr. Presidente do INCM que também comente esta questão. A Movitel já referiu, de facto, deu aqui
um grande investimento nas zonas rurais, referiu há bocadinho, vai continuar, podemos contar com isso do lado da Movitel, o 4G vai chegar a todo lado. Certamente que sim. Essa é a incidência do Movitel desde o início. Os desafios que temos para isso, já foi dito, Moçambique é um país longo, vasto. Alguns distritos moçambicanos são do tamanho de alguns países. A densidade populacional é baixa, portanto, habitante por quilómetro quadrado é muito baixo. Então, para fazer investimentos nas zonas rurais é um investimento enorme, mas comprometemos a continuar a fazer o tal investimento. Bom, vocês começaram primeiro, mas consta por aí que estão a ficar para trás. É uma ideia de quem chega de fora, que a dizem, que não corresponde à verdade, ou de facto vocês têm que, nesta maratona, não ficar para trás? Muito obrigado. Muitos estão-se a rir aí, mas foram vocês que usaram o primeiro telefone fixo em casa, a primeira internet, a primeira zebra, Universidade Eduardo Mondlane, primeira zebra, o primeiro internet deste país, não cobrindo o país, mas foi o primeiro serviço de qualidade que foi fornecido via fibra óptica. O backbone foi estabelecido pela TDM. Quando não havia comunicações neste país, o país estava completamente cortado. As ondas, como aqui foi referido o engenheiro Rui Lozan, as ondas que chegavam aos vários montes aqui para transmitir comunicação, era da TDM. E o esforço que foi feito nessa altura, e a destruição com que a nossa empresa teve, ainda hoje estamos a pagar isso. Portanto, nós temos que ver as coisas dentro do contexto. Não viemos aqui pensar só naquilo que foi o fracasso da MCL ou o sucesso da MCL. A MCL começou com 10 mil e inundou o país. Tinha 2 mil antenas. E tem. E vamos, a nossa agora, como tem MCL, depois da fusão, e pensando no futuro, temos um objetivo e é ambição. Claro que eu nunca poderei concorrer com uma multinacional ligada aos grandes capitais internacionais como a Vodafone. Não posso, nem tenho. Mas tenho a ambição de ser uma empresa moçambicana, com capitais moçambicanos, com capitais privados, esse é um objetivo, e, acima de tudo, virado para a satisfação das necessidades do cliente. Então, em suma, nós vamos continuar a investir. Neste momento estamos a fazer o rollout de antenas, portanto, e o serviço, e a fazer o swap das tais 2 mil torres. Vamos acrescentar mais novas antenas, novos sites, até outubro do próximo ano, mais 170. Algumas delas já chegaram, estão a sair do Porto neste momento, algumas ainda não saíram, mas estão a sair. E, fundamentalmente, vamos continuar a investir. Temos um investimento de 132 milhões de dólares, já aprovados. Temos que, e vamos, porque estamos bem avançados, rolar 2.600 quilómetros numa primeira fase de fibra óptica de última geração, exatamente para sítios onde também o primeiro planeamento não tinha acontecido. Entretanto, há uma dinâmica e a evolução da economia, e centros, por exemplo, como Montepuez, como Quamba, como o corredor de Nacala, não tinha peso, e muito menos Palma e Mocima da Praia. Portanto, nós vamos ter que nos adequar rapidamente às necessidades do mercado. E isso quer dizer que vamos trabalhar na combinação entre satélite, fibra óptica e wireless. E estamos a trabalhar nesse sentido. Nós, se tudo correr bem, até, eu diria, julho do próximo ano, teremos já recuperado portanto, as nossas antenas com o serviço 4G LTE. E vamos continuar os esforços no sentido de sermos também pioneiros na questão da digitalização. Agora, é verdade que a concorrência está aí. E é indiscutível. E ninguém vai agora querer apagar, quer dizer, travar o vento com peneira, como se diz, ou o sol com peneira. Mas nós temos que estar preparados. Temos que ter a robustez e também a habilidade de ser o melhor e o maior. Porque não basta só ter dinheiro. Porque isto não é questão de dinheiro. A tecnologia existe. A questão é a atitude, é a forma de como comercialmente nós vamos ser capazes de ultrapassar as vicissitudes que estamos a passar neste momento. Mas, às vezes,
há males que vêm por bem. Muito obrigado. Muito bem. Acabámos de aqui ouvir das três empresas excelentes expectativas, portanto, muito boas notícias. Enfim, esta conferência já ficará também marcada por estas novidades. Ficou há bocadinho feita a questão, engenheiro Toamote, de que a partilha de infraestruturas pode ser mais promovida. O que é que o INCM se propõe fazer? Obrigado. Bom, eu ia fazer a pergunta, o que o INCM fez e o que vai fazer. Houve um regulamento de partilha de infraestruturas. O primeiro regulamento, infelizmente, não impunha obrigatoriedade de partilha, era muito democrático, e o regulador, atento ao constrangimento de implementação efetiva desse regulamento, alterou e reveu o regulamento, colocando lá a obrigatoriedade de partilha e introdução de normas sancionatórias. A segunda intervenção que o regulador está em processo de fazer é por ter chegado à conclusão que as infraestruturas investidas pelo fundo público, porque no deployment das infraestruturas de telecomunicações, existem aquelas infraestruturas que são de investimento do capital próprio dos operadores e existe aquela infraestrutura de investimento público através do Fundo de Acesso Universal. Nós estamos a impor que, em rigor, todas as infraestruturas investidas através do Fundo de Acesso Universal têm que ser partilháveis na sua concepção. As infraestruturas de capital próprio, as novas, também vão ter uma camisa de força, porque nós estamos a desenvolver um regulamento, um manual de edificação e instalação de infraestrutura de telecomunicações no país, para colocar alguns estándares para que essas infraestruturas serão partilháveis. O desafio que nós encontrávamos era que infraestruturas desenvolvidas por um operador às vezes não eram partilháveis, mas desenvolvidas por outros operadores eram partilháveis, apesar de ter investimento público. E isso era uma concorrência desleal. Se um operador investe numa infraestrutura através do Fundo de Acesso Universal, ele consegue colocar uma infraestrutura partilhável, mas se o outro implanta, já não é partilhável. E nós colocamos aqui uma camisa de força para que nos concursos, nos termos de referência, todas as infraestruturas, o low cost não significa uma infraestrutura precária. Então, esta é uma das ações que o regulador vai colocar em implementação efetiva. E, para além disso, nós estamos a encorajar e ver no regulamento a publicitação da implantação de infraestruturas. Qualquer nova infraestrutura implantada em Greenfield, é fundamental que o operador publicite, avise os outros que vai implantar aquela infraestrutura, se alguém querendo pode participar na sua implantação. E nós queremos acelerar cada vez mais o passo da expansão da rede de infraestrutura de telecomunicações para todo o país. E aqui, o serviço das comunicações para o setor público, para o Estado, tem um valor público, tem um valor comercial. Para a indústria, provavelmente, as comunicações só têm um valor comercial. E nós queremos garantir que, mesmo o cidadão que está em Negomano, que está em Mahubo, tenha também acesso ao 4G. Se nós avançarmos para a digitalização da economia, se todos os serviços, incluindo o setor privado e o serviço público, forem digitalizados, é fundamental que todos os cidadãos tenham acesso à infraestrutura digital de qualidade e com segurança. Isso só pode ser feito só colocando acesso à internet e infraestrutura de banda larga à escala nacional, sem exclusão, e a lei das telecomunicações é clara, independentemente da sua condição social, financeira, é preciso todo cidadão ter acesso às comunicações. Então, esse vai ser o nosso desafio, e promovermos a partir de infraestruturas para que não haja duplicação de investimento,
para que os operadores, o recurso que têm, usem para expandir a rede para outros locais e partilhem a infraestrutura que têm para a melhoria dos serviços que eles disponibilizam. E vamos continuar engajados a dialogar com os operadores. Este é o caminho. Obrigado. Um compromisso importante. Bom, a terceira pergunta é a mais fácil de todas, mas é aquela que quem está a seguir-nos na internet, porque esta conferência está a ter muita gente a seguir, que quer ter uma resposta aqui em Moçambique e a pergunta, e vou começar pela Movitel, é quando é que os preços das comunicações baixam? Porque os moçambicanos, enfim, vão dando nota disso, que os preços são elevados. É claro que nós sabemos que as empresas têm que ser rentáveis para investir e precisam de ter esse retorno. Também sabemos que a conjuntura internacional é complexa do ponto de vista da evolução dos preços, mas de facto, para ganhar maior adesão e maior utilização e dar resposta às necessidades das populações e das empresas, é necessário que os preços das comunicações em Moçambique deixam para níveis que já hoje verificam noutros países, porque senão os cidadãos moçambicanos e as empresas moçambicanas estão em desvantagem se pagarem preços mais elevados nas comunicações. Portanto, o que é que podemos esperar? Há boas notícias a caminho, ou, pondo a questão de outra forma, se quiserem também dar essa resposta, é preciso o regulador dar algum empurrão para que os preços baixem? Será que, ouvi dizer que vem aí o satélite da Starlink, será que isso também pode dar uma ajuda? O que é possível ser feito para que os preços sejam, os preços e a qualidade? Os cidadãos não querem só preços mais baixos, querem mais qualidade. O que é que podemos esperar? Diga-nos lá da sua parte, Dr. Vítor. Obrigado. Eu não fiz a pergunta, mas se quiser também pode acrescentar. É preciso um quarto operador para que os preços baixem? É uma pergunta também que eu faço. Eu prometi que ia fazer perguntas fáceis também. Primeiro, gostaria de comentar aquilo que o Sr. Presidente sempre falou sobre a partilha de infraestruturas, dizer que a Movitel está completamente aberta para isso. Até tenho conversado aqui com os meus colegas nesse sentido. E quanto à pergunta que faz, os preços da Movitel já são muito baixos. E se baixasse mais, seria acusado de dumping, então não sei se ainda tem que baixar mais ainda. Mas para dizer que assim que o regulador cria condições para que todas as operadoras operem num ambiente em que os custos que incorremos hoje favoreçam, certamente que a Movitel irá baixar. Thank you very much for the question. I think Muito obrigado pela pergunta. overall, I think Penso que, Mozambique, em if we geral, compare Moçambique, se to our pudermos ser comparar com os outros países da região, o custo de dados em Moçambique é o mais baixo, significa que os operadores fizeram um bom trabalho em fazer com que os preços estejam onde estão atualmente. Tenho que dizer que nós, como operadores, estamos numa fase de investimento, como disse, precisamos cobrir ainda 25% da população, por isso é muito importante primeiro cobrir essa parte do país antes de chegar a um ponto onde o regulador faz um papel para regular os preços. Penso que isso é muito importante, mas também há uma questão que mencionou sobre o quarto operador. Parece bom quando se traz a bordo mais operadores, mas temos que olhar para o investimento que isso vai significar, olhando para onde o mundo vai, olhando, por exemplo, para
o Reino Unido, todos têm 3 operadores com mais de 1 bilhão de pessoas. Então, temos que olhar quantas pessoas existem no país. Penso que para Moçambique ter 3 operadores é um bom número. Thank you very much. Muito obrigado. Just to end. 3 coisas, portanto, 3 perguntas. Uma, o quarto operador, temos que ver. Porque se calhar há 4 operadores aí clandestinos, temos que identificar. E atenção, a tecnologia está a evoluir rapidamente. O satélite já não é aquelas antenas. Hoje um telefone, um Mate, desculpa a publicidade da Huawei, Mate 50, já pode perfeitamente receber sinais de satélite diretamente, como antigos telefones de satélite. Portanto, temos que estar atentos à evolução da tecnologia e a gente pode dizer que não precisamos de quarto operador, mas há um quarto operador universal que está aí a passar 50 mil satélites. Eu não estou a falar do Elon Musk, não estou a falar de outros operadores, de outros países. Portanto, temos que estar atentos a isso. Mas o mais importante é chegar e servir as pessoas. E este é um compasso que, dentro da estratégia de desenvolvimento das telecomunicações em Moçambique, nós temos que cumprir com metas, indicadores e acelerar o processo. E uma delas é a questão da partilha da infraestrutura. E a questão da partilha da infraestrutura vai permitir reduzir custos de investimento. Porque você bem investe, mas se eu tenho 2, 3 pessoas, não dá. Agora, se os 3 contribuírem para aquelas 2, 3 pessoas terem acesso, por causa do bridge, o divide, o digital divide, o internet divide e essas coisas todas, bom, então estamos todos a contribuir para o prejuízo, entre aspas. Mas cada um contribui para esse prejuízo. Agora, o importante é que essas infraestruturas sejam partilháveis. E o presidente do INSM bem disse, o standard é muito importante. Por exemplo, se eu quiser meter antenas da TMCL nas antenas da Movitel, de acordo com os meus colegas, não conseguimos. E na grande maioria das antenas da Vodacom, nós não conseguimos. Mas também, de acordo com os meus colegas, os técnicos, qualquer um desses operadores pode pôr antenas aliás, pode pôr equipamento passivo e ativo, mas principalmente nas da TMCL. Então, o standard é muito importante. E também não gostaria de ver, portanto, cabos a passar quando as minhas são obrigatoriamente via condutas, via ducts, Então, temos que ver qual é o standard. Porque fazer uma antena daquele nível da TMCL custa $120 mil. E as outras custam 10% disso, então 10% ou 20%. Então, temos que ver tudo isso dentro deste espírito da regulação. Porquê? Por causa dos custos. Então, venha a questão dos custos. Os custos têm que ser recuperados, o investimento tem que ser recuperado. Mas quanto mais nós avançarmos, mais economia de escala temos, mais apoio do Estado tivermos. É 5G. 5G custa dinheiro. 5G vai custar menos. Custa menos na Índia, na China, porque eles têm uma escala e essa é a vontade do governo. E eles produzem tudo lá. Nós temos que importar, por exemplo, os devices 5G. O device 5G tem 20%, mais as taxas, mais isto, mais assado e mais cozido. Então, há também aqui, se queremos digitalizar e fazermos a digitalização, temos que massificar o consumo. E, de preferência, fazer a produção, não só, se possível, não é? Produzirmos localmente os devices e tudo que é integrado numa única unidade para a gente poder usar. E então vamos reduzir custos. Então, este é o desafio neste momento e temos que, com muita atenção, não levar isto de ânimo leve, mas tentarmos encontrar aqui tarifas e aquilo que o Simon disse, de facto, as tarifas aqui de Moçambique até são muito competitivas comparadas com as da região. E eu tenho que dizer que as tarifas da TMCL são as mais competitivas aqui no país. Muito obrigado. Sr. Presidente Lamote, quer fechar este painel aqui com estas ideias que lhe deixaram aqui para uma maior intervenção do regulador na promoção do setor? Obrigado. Olha, a importância desse fórum aqui é um fórum de reflexão, de partilha de ideias. Podemos não concordar aqui, mas cada um de nós, quando for na sua organização, há de começar a refletir. Mesmo aquilo que refutamos aqui, é o mais importante. Para dizer que sim, a questão do quarto operador é para tranquilizar a indústria, que a regulação tem que ser feita obedecendo o princípio da economia. A indústria investe para ganhar dinheiro.
E o regulador garante esse princípio de economia, garantindo a estabilidade e previsibilidade regulatória, para garantir que o investidor tem certeza que o Estado e o regulador não há de acordar no dia seguinte mudar as regras do mercado. Então, esta é a nossa função que nós garantimos aqui à indústria, que vamos continuar a garantir a estabilidade e previsibilidade regulatória. Agora, o nosso objetivo como Estado é o cidadão. Toda a nossa ação regulatória vai para aquilo que é o cidadão. Se continuarem a investir 410 sites por ano, Vodacom, nós não vamos provocar nenhum evento. Queremos, todos os anos, receber o relatório do plano de expansão para o ano seguinte, para o regulador ficar seguro que vamos chegar lá. Se os operadores continuarem a insistir que, olha, lá não há retorno de investimento, eu não posso ir para lá, não podemos colocar uma pistola na cabeça para eles avançarem. Mas o regulador pode provocar um evento de alguém que possa chegar lá. É o que aconteceu com a vinda do terceiro operador e começou de trás para frente, a engenharia inversa. Hoje em dia, a terceira operadora tem mais infraestrutura na zona rural do que na zona urbana. E nada impede, apesar de dizer que neste momento as condições do mercado não justificam a vinda de um quarto operador, o mercado tem que ser competitivo e garantir o investimento feito, mas também nós temos que olhar para o interesse público. Se os operadores continuarem a satisfazer o interesse do Estado, que é colocar as comunicações lá, o regulador vai continuar a garantir essa estabilidade e previsibilidade regulatórias. Obrigado. Muito obrigado. Eu penso que aqui o painel merece uma grande salva de palmas. Eu gostava de abrir a plateia, mas não há tempo para isso. Estamos muito atrasados. Muito obrigado a todos e parabéns. Parabéns ao NCM. Muito bem. Gostava de pedir o painel, por favor,